O início do ano de 2024 veio com diversas mudanças, e o mundo do futebol não escapou desse padrão, em especial a seleção brasileira. Os últimos tempos dentro da CBF têm sido uma bagunça por completo. Como exemplo, dá pra citar o fiasco que foi a história do excelentíssimo presidente Reginaldo Rodrigues, perdendo o cargo por um golpe dentro da CBF e só voltou devido a uma liminar da STJ. O Ancelotti não veio pro Brasil e a nossa seleção virar uma chacota no mundo todo. O Diniz ser demitido e ficar sabendo pela imprensa, e o presidente do Fluminense, ao invés de receber a notícia pelo cara que o contratou. Coisas assim, coisas leves desse jeito. Após toda essa zorra, o Dorival Júnior foi anunciado como o novo técnico da seleção brasileira. Mas o que essa contratação pode trazer para a amarelinha? Foi mesmo uma boa escolha? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas claro, que antes de qualquer coisa, por favor, deixem um like, compartilhem e comentem esse vídeo. Sério, essa ajuda que vocês me dão incentiva muito para tentar continuar aqui no YouTube. Então, por favor, quem puder, deixaram um like, compartilharam? Já? Então, muito obrigado e vamos pro vídeo. No meu último vídeo sobre a seleção brasileira, eu disse o quanto tava tudo uma bosta. Mas que com a possível chegada do Ancelotti, as coisas poderiam se ajeitar e que tínhamos uma esperança de uma construção de trabalho. E cacete, como eu fui inocente. Puta que pariu. Nesse meio tempo, só deu desgraça. Por exemplo, o golpe formulado por Marco Polo Del Nero e Rogério Caboclo para tirar o Edinaldo da presidência da federação. Sendo assim, o homem foi afastado do cargo e depois não queria tentar se reeleger por falta de apoio político. Aí, nesse meio tempo, o STF toma a decisão de voltar Edinaldo ao cargo. E meu amigo, que confusãozinha, viu? Mas o que rolou depois disso tudo foi que Ancelotti renovou com o Real Madrid e deixou o Brasil a ver navios com o Diniz de técnico. E é claro que surpreendeu o total de 0 pessoas. Ah não, pera, total de 1 pessoa, né? Porque eu tava crente que isso ia acontecer. Mas o grande problema é que meio que o Diniz só fez bosta na seleção. Então, pra se livrar disso de uma vez, Edinaldo demite o Diniz e contrata o Dorival Júnior para o cargo. E cara, vamos tirar o elefante da sala. Foi uma boa contratação? Cara, dadas as circunstâncias, sim. Era a melhor possível? Na minha opinião, não. Mas eu vou dar os meus motivos. O Dorival, na minha opinião, tem mostrado nos seus últimos 3 trabalhos uma competência absurda desde o Ceará, sua passagem incrível pelo Flamengo e uma outra passagem absurda pelo São Paulo. Em cada um desses trabalhos, Dorival mostrou que é extremamente competente, tanto taticamente quanto na parte de gestão de grupo, sem falar na recuperação de jogadores e a adaptabilidade que esse cara tem. Pô, ele fez o Rodilindo e o Thiago Maia jogarem um futebol absurdo no Flamengo de 2022. Sem falar na dupla Pedro e Gabigol, que até então era impossível taticamente falando, mas o cara fez funcionar. E no São Paulo também, maluco. Quem apostava que o Alisson ia jogar alguma coisa no São Paulo? E a recuperação do Nestor? Irmão, o São Paulo era um time que não se encaixava. Muitos técnicos passavam por lá e não conseguiram fazer a metade do que o meu mano Dorivas fez. Mas, dito isso, eu ainda tinha outros caras que eu preferia ter no comando técnico do Brasil, como o Abel Ferreira, por exemplo. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz pro cara, que também não gosta da ideia de ter um treinador estrangeiro como técnico do Brasil, mas, sem sombra de dúvidas, seria um nome que resolveria quase todos os problemas do Brasil. Ele tem uma excelente adaptação tática, moldando o time para jogar de diversas formas, com vários esquemas e com vários jogadores sendo utilizados em várias funções, sem falar também na mentalidade que o Abel consegue passar para os jogadores. E é claro que no mundo ideal e de ilusões que eu vivi, dentre todos os existentes, eu ainda queria o Ancelotti, tanto pela provável identificação que teria com ele no comando da seleção, tanto pelo vasto conhecimento que o homem tem. Mas tudo bem, isso aí já são águas passadas. Dito tudo isso, com as circunstâncias que se apresentaram, o Dorival foi uma boa contratação para a seleção, já que eu não vejo mais ninguém dentro do mercado brasileiro com competência para assumir o cargo, já que os outros possíveis nomes seriam Renato Gaúcho e a permanência de Diniz. O Diniz, a gente viu a coisa boa, impressionante, incrível, né, que foi. Já o Renato, eu não sei, eu acho ele um bom técnico, mas talvez pelo momento eu ainda prefiro o Dorival. E olha que o Renato desenvolveu um trabalho muito foda no Grêmio no ano passado. Sendo assim, a gente pode começar a imaginar como diabos vai ser o trabalho do Dorival. E bom, a única resposta que eu posso te dar é que vai ser um trabalho muito complicado, principalmente pelas circunstâncias que se apresentam para ele, já que o time hoje é quase uma terra arrasada. Sério, olha a pressão que o Dorival vai ter. O Brasil hoje se encontra em 6º lugar nas eliminatórias. Obrigado, Diniz. Isso até classifica o Brasil, mas é apenas uma posição à frente da classificação que leva à repescagem. Então só isso já piora o clima a cada tropeço ou dificuldade que o Dorival encontrar no caminho. E olha que massa, a estreia dele vai ser perante a seleção da Inglaterra. E meu irmão, assim, eu acho a seleção da Inglaterra historicamente uma merda, já que o último grande título dos caras foi em 1966 na Copa do Mundo, e que ainda foi meio roubado. Mas
hoje, os caras simplesmente têm, no papel, a seleção que eu considero a top 3 do mundo, perdendo ali pra França e talvez a Argentina. Talvez. Claro, o Brasil também tem grandes nomes, também está ali na lista de melhores seleções por jogadores no mundo hoje. Mas, mesmo o Southgate não sendo o técnico mais brilhante do mundo, ele tem um trabalho mais duradouro e até mais consistente que o do Brasil hoje. Já que, o trabalho do Ramon e do Diniz foram inexistentes. E o Dorival vai começar agora. Então, esse será um jogo extremamente difícil, principalmente numa estreia, e com a desvantagem de jogar em Wembley, que é o estádio dos caras. Depois desse jogo, ainda teremos um amistoso contra o México e depois provavelmente contra a França, já que esse jogo ainda não foi confirmado, não tem uma data ainda. E na sequência teremos a Copa América, que dessa vez terá uma cobrança muito grande, já que perdemos a última dentro do Maracanã e para a Argentina, olha só que delícia. Então assim, todo esse contexto mostra que simplesmente o novo técnico da seleção vai ter muitos problemas para serem solucionados. E aí, chegamos à principal questão, como vai jogar? Quem vai ser convocado? E é claro, eu não sou a mãe de Ná e eu não posso prever como vai ser, mas, segundo entrevistas do próprio Dorival e pela breve análise que eu fiz de alguns times dele, eu posso tentar projetar o trabalho que será feito. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de enfatizar, já que o Dorival enfatizou bastante na sua entrevista coletiva, é que ele irá trazer mais jogadores que atuam dentro do Campeonato Brasileiro, para tentar fazer ali uma reaproximação dos torcedores brasileiros com a seleção. E assim, eu gosto dessa proposta. Claro, se tiver dois caras jogando muito bem, um na Europa e outro aqui no Brasil, disputando a mesma posição, eu preferiria levar o que atua na Europa, devido ao nível de enfrentamento, físico e essas coisas. Mas isso não significa que o cara que atua no Brasil é horrível ou que não presta pra seleção só porque joga no Brasil. Eu digo isso, eu gosto de enfatizar, porque eu já vi muita gente falando que só quem atua na Europa deveria estar na seleção e tal, mas, cara, eu discordo disso de uma forma muito grande. E aproveitando, qual a opinião de vocês sobre isso? O que vocês acham? Vocês acham que deveria ter uma seleção só com quem joga na Europa, só com quem joga no Brasil, uma boa mescla entre elas? Deixe aqui nos comentários, eu quero ver a opinião de vocês, beleza? Vamos voltar pro vídeo. Então, dito isso, nomes como Pedro, Rafael Veiga, Tiquinho Soares, Marcelo, Caio Paulista, John Kennedy, Martinelli, André e até mesmo o Endrick podem entrar aí numa futura convocação. E se esses caras estiverem no bom momento, por que não? Eu digo isso porque no último ciclo, com o Tite, muitas vezes tínhamos jogadores arregaçando aqui no Brasil e mesmo assim, o velho não chamava nem com reza. Foi assim com o Bruno Henrique em 2019, o Hulk em 2021, o Dudu e o Veiga em vários momentos importantes, não foi um ano específico, foi em vários momentos. E tipo assim, quanto tempo demorou pro cara chamar o Arana lá em 2021? Então assim, ter um técnico que pelo menos diz que vai olhar mais pro mercado nacional, pelo menos nos dá a possibilidade de cobrança. Quando questionado também sobre a idade dos jogadores, Dorival disse que isso não é tão relevante assim, caso o desempenho do jogador justifique a convocação. E isso é animador para jogadores como o Marcelo, de novo, o Hulk, o Ganso, o Thiago Silva, o Lucas Moura e até o Everton Ribeiro. Esse eu acho que vai estar em alguma convocação próxima aí, tá? Anota o que eu tô falando. Que são jogadores de extrema qualidade e podem sim trazer coisas boas para esse momento da seleção. E eu sei que você pode estar pensando, pô, mas esses caras não vão ter condição em 2026. E sim, eu concordo. Mas a seleção precisa de resultados nesse exato momento. Então, se esses caras estiverem comendo a bola próxima Copa América, por exemplo, qual o problema de chamar eles? A gente precisa de resultado, a gente precisa mostrar um bom futebol nesse momento. Dando uma pincelada sobre os esquemas que o Dorival pode usar e os estilos de jogo que ele gosta, eu posso dizer que é um jogo mais posicional, com seus últimos trabalhos tendo usado um 4-2-3-1 e o 4-3-1-2, tendo como preferência uma saída de bola com 3 jogadores, sendo um lateral ou volante apoiando os 2 zagueiros a construir a jogada na saída. Sobre os laterais, ele os utiliza mais como construtores, já que geralmente ele usa os pontas mais abertos, buscando sempre o drible e o cruzamento. E agora tentando projetar quem seriam os 26 jogadores da próxima lista de convocação que ele vai ter, eu tentei fazer ali uma mescla entre jogadores que atuam na Europa e que atuam no Brasil. Goleiros: Alisson, Ederson e Bento, do Atlético Paranaense. Laterais: Wanderson e Ian Couto na direita, Caio Paulista e Caio Henrique na esquerda. Zagueiros: Éder Militão, Gabriel Magalhães, Beraldo e Nino. Como os meias ali, agora primeiros volantes, o Bruno Guimarães, André, Martinelli e Douglas Luiz. E como os meias articuladores, coloquei o Caoli, do Bahia, Paquetá, do West Ham, Rafael Veiga do Palmeiras. E nos atacantes, coloquei o Rodrigo Vini Júnior do Real Madrid, Savinho do Girona, Gabriel Martinelli do Arsenal, Neymar do Al Hilal e como centroavantes eu coloquei o João Pedro do Brighton e o Vitor Roque, atualmente no Barcelona. E eu sei que eu coloquei alguns nomes que talvez uma galera vá me torar na porrada se me achasse na rua, mas eu acredito que o Dorival vai seguir uma linha diferente de Tite
e do Diniz, já que pela entrevista coletiva, pelo menos o que eu entendi, é que ele quer novos zagueiros para a seleção brasileira, e essa lista tem bastante disso. Os laterais já foram convocados, mas precisam de mais testes. Já os zagueiros, posição de Brasil é muito rica e tem vários nomes para se testar, eu coloquei aqueles que eu mais simpatizo e que tem um bom desempenho. Entre os meias eu coloquei 4 nomes que, até a data de publicação deste vídeo, ainda estão com vínculos com clubes brasileiros. Nomes esses que ainda não foram chamados ou bem testados. Caso do André, que mesmo sendo convocado não foi posto à prova de verdade em nenhuma de suas convocações. E no ataque não teve muito o que ser feito. Rodrigo, Vini Júnior, Neymar e Gabriel Martinelli vão ser convocados a menos que estejam machucados. Então a vaga que sobrou ali para os pontas, eu coloquei o Savinho, que tem tido um grande desempenho pelo Girona. Já na posição de centroavante, eu coloquei 2 nomes que ainda não foram testados, mas que tiveram bons desempenhos nos últimos tempos. No caso ali é o João Pedro do Brighton e o Vitor Roque, que era do Atlético Paranaense, acabou de chegar no Barcelona. Dito tudo isso, o que eu espero da seleção do Dorival é que primeiro ele consiga impor seu estilo de jogo e que consiga chamar aqueles que ele julgue merecedor, independente se o jogador for da Europa ou do Brasil. E eu acho que o Dorival é um bom técnico e um bom gestor de grupo, então eu espero que com ele o Brasil jogue um bom futebol, porque ele tem capacidade para isso. E sério, se o Brasil voltar a jogar bem e competir de igual para igual com as grandes seleções, não ficar tomando taca de Venezuela da vida, para mim já vai estar de bom tamanho, já que nos últimos anos são poucos aqueles que ainda respeitam a história da seleção brasileira. Mas é isso, meu povo, o que vocês esperam da seleção do Dorival? Vocês acham que vai dar bom? Vocês acham que a gente vai tomar coco de novo? Comenta aqui embaixo, valeu? E quem gostou do vídeo, por favor, deixe um like e se inscrevam no canal, beleza? Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês e eu ficaria mais feliz ainda caso eu conseguisse a sua inscrição. E quem puder compartilhar esse vídeo com os amigos, no grupo do Zap e nas outras redes sociais, eu ficaria muito feliz. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, falou e até mais.